Graça e paz, amados, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão hoje no livro de Salmos, capítulo 23, onde o salmista, o rei Davi, ele externa toda a sua confiança em Deus. Mas antes vamos começar com a oração. Pai querido, Deus amado, Deus de amor, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, Deus. Abençoa, Deus, essa pessoa, Deus, que está vendo e ouvindo esse vídeo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja um toque especial, Pai, na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa. Pai, dirige, ó Deus, nesse momento, ó Deus, a minha vida e conduz, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Usa-me, ó Deus, como instrumento do Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Bem, amados, como eu havia falado, Salmo 23, então, onde Davi vai externar essa para gente, para nós aqui, a sua confiança em Deus. Então, o salmista aqui ele fala de como ele confia em Deus, a sua alegria, a sua dependência, a sua segurança. E ele apresenta a Deus aqui como o pastor da vida dele. Como Davi foi o rei Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Então, ele retrata aqui essa figura de pastor, de como Deus trabalha na vida de Davi, como Deus conduz a vida de Davi, e como ele é temente a Deus, e o coração de Davi estava com Deus, e ele, o coração sempre quebrantado, sempre dependente de Deus. Então, quando Davi cometia algumas falhas, alguns enganos que ele cometeu durante a sua trajetória como rei, ele sempre pedia perdão a Deus, se curvava diante de Deus, se arrependia diante de Deus. E ele mostra aqui essa dependência de Deus, a Deus, e a confiança, a segurança que ele tem. Ele nos ensina muito aqui. Então, quando diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse versículo ele é muito visto. Às vezes você vai numa estrada aí e você vê lá no para-choque do caminhão lá na traseira, você vê, você passa em algum lugar, alguma loja, algum lugar que você vai assim público, você vê lá esse versículo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí a gente precisa fazer uma reflexão, aprender um pouco com o salmista com relação ao que ele quis transmitir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e deixar esse legado para nós. Porque muitas das vezes nós olhamos para e lemos esses salmos, eu já fiz isso há muito tempo atrás, que você olha para o salmo e lê aquele salmo e você pensa muito nas coisas, apenas as coisas do dia a dia, as coisas materiais. Não vai faltar emprego, não vai faltar, a minha empresa vai produzir, você não vai faltar saúde para mim, para minha casa, a minha casa vai ser bem conduzida, não vai faltar mantimento. Mas o salmista ele está falando aqui de segurança, de refrigério, de abundância, de tudo aquilo. É muito mais do que um material, muito mais do que tudo isso que nós normalmente vemos. Deus está falando da alma. Aqui o salmista está falando da sua condução espiritual, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua confiança, de depositar a sua vida diante de Deus, ser quebrantado diante de Deus, ter um coração e ter uma cerviz curvada diante do Senhor, reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Então, Davi, ele ensina muito para a gente aqui, essa dependência, essa confiança nesse pastor que cuida de mim, que cuida de você, aquele que ainda não anda no caminho, Deus quer cuidar de você, como pastor da sua vida. Você é uma ovelha dele. Ele quer você no rebanho dele, no reino dele, como o salmista aqui externa isso para a gente. Então, absorva essa mensagem, essa palavra é para você que está aí me vendo. Para você. Deus mandou falar com você aqui. O Espírito Santo de Deus vai conduzir isso aqui para sua vida, para você virar a chave da sua vida de comunhão com Deus, entregar e render-se aos pés de Jesus.
Então veja só, o que diz aqui nesse capítulo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja a declaração de Davi, do rei Davi aqui, um homem poderoso, que foi ungido por Deus para guiar o povo e reinar o povo de Israel. Então, Davi, aqui, ele externa para nós, ele demonstra para nós a dependência dele em Deus e a proteção que Deus é na vida dele. Como Deus conduz, coloca ele no caminho dele, nas veredas dele. Então, Davi aqui, ele mostra a sua dependência, a sua alegria, o seu amor por Deus. Então, veja só, quando ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amados. Ele está falando da questão só material, não, porque Davi, ele tinha um reino na mão dele, um reino aqui da terra. Ele tinha um reino, ele tinha poder. Então, ele está falando da questão espiritual dele, da alma dele, daquilo que ele dependia de Deus para tudo. Ele era um homem dependente de Deus, dos desígnios de Deus. Então, tudo que ele ia fazer as coisas, quando ele cometia um erro, ele se arrependia, coração quebrantado, ele se dobrava, colocava o rosto no chão, no pó, como a gente diz, e pedia perdão a Deus, porque ele tinha um coração de Deus, como a palavra fala. Então, Davi era assim. Então, no 2 aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Então, veja só, o pastor, ele conduz a ovelha para o melhor pasto. Então, ele está dizendo que Deus está querendo conduzir você para o melhor pasto, o pasto dele. Então, ele diz assim, em pastos verdejantes, é aquele pasto mais abundante, seguro, que você vai se alimentar, que você vai crescer, você vai produzir, você vai se desenvolver, você vai viver em paz. Então, a ovelha ela está pastoreando um pasto verdejante, um bom pasto, que é o pasto do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, receba essa mensagem. Então, Deus está querendo levar você para o pasto dele, para ele cuidar de você, para ele zelar de você, orientar você, guiar você pelo caminho reto, pelo seu caminho. Então, meu amado, você ouvindo a voz de Deus, entregando a vida a Ele na plenitude, Deus irá guiar você, irá cuidar de você, irá fazer você tá ali pastoreado por Ele, num lugar seguro. E essa confiança, Davi, ele mostra para a gente aqui. E leva-me para águas, olha só, águas de descanso. O que quer dizer isso? Vê a cena bucólica, aquela cena de campo, assim, aquele riacho, descendo com aquela água tranquila, onde as ovelhas, o animal, ele fica tranquilo ali, ele fica em paz, ele sabe que tem uma proteção. Então veja como ele transmite isso para a gente. Então Deus é isso na nossa vida. Deus, ele quer ser o nosso pastor, ele quer cuidar da gente. Nos momentos de dificuldade, Deus está ali para proteger, para nos livrar das garras do inimigo. Então ele está ali protegendo, como o pastor protege a sua ovelha. Então Deus, ele ama você. Jesus te ama. Ele quer cuidar de você, ele quer zelar por você. Receba essa mensagem. Você que está aí,
está assim perdido, como uma ovelha perdida, num pasto qualquer, se alimentando de coisa qualquer, entregue sua vida a Jesus. Procure Ele, o mais Ele fará na sua vida. Deus vai operar maravilha na sua vida, na vida da sua família. Então somente creia como e deposite a sua confiança, como fez o rei Davi aqui, externando nesse salmo. Então, meu amado, ele diz aqui, ó, no 3, ele diz assim, refrigera minha alma. Porque isso, essa tranquilidade refrigera. Você fica com a alma refrigerada. Ele alivia a sua dor, o seu sofrimento, tudo aquilo que você tem aí que está pesando em você, essa carga que você está carregando. Isso aí Jesus alivia. O fardo dele é leve, é suave. Então, ele está dizendo aqui, ó, refrigera minha alma. Então, ele sente frescor na alma dele, aquela leveza, porque ele sabe que Deus é a confiança dele. A vida dele está toda depositada na mão do Senhor. Então, isso faz com que ele tenha essa tranquilidade. A alma dele está em paz. E aí ele segue dizendo aqui, ó, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ou seja, as veredas, o caminho de Deus, o caminho correto, por onde você deve ir. A luz, que é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a sua palavra. Então você anda com Deus. Então ele está dizendo aqui, o salmista está dizendo assim, guia-me pelas veredas da justiça, pelo seu caminho, que é o caminho bom e o caminho reto. Eu não vou ter perturbação se eu andar no seu caminho, com a verdade. Então a gente aprende muito com Deus aqui, através do salmista aqui, que ele deixa isso aqui para a gente. Essa dependência, né? E Deus operando na vida dele, porque era uma vida atribulada também de Davi. Como rei, existiam guerras, existiam lutas, batalhas naquela época que existiam, muitas pessoas, muitos outros reinados se levantavam e se rebelavam contra Davi. Então Davi passou por muitas lutas durante 40 anos de seu reinado. Foram muitas lutas, mas Deus estava com ele sabia, ele externa isso aqui, ele apresenta isso aqui para nós, ele deixa esse legado, né, através da inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus para a gente. Então a gente aprende aqui como a gente tem que depender do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, é uma situação muito, é, assim, bonita de se ver. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica alegre, coração assim, em paz, porque a gente sabe ver que Deus, ele está operando. Então, Deus quer isso de você, meu amado. Ele quer ser seu pastor. Ele quer cuidar de você. Ele quer levar ele para ser pastor da sua vida. Num pasto abundante, onde vai chegar, você vai ser bem alimentado, bem cuidado, bem tratado. Deus vai zelar, vai lhe proteger das coisas ruins desse mundo. Então, creia na palavra de Deus. Entregue o seu caminho. Você que já conhece a palavra, você busque mais entendimento na palavra de Deus. Tente refletir na palavra, nesse versículo aqui, e como ele fala conosco para ter essa confiança no nosso dia a dia. Como o rei Davi, ele sentia essa confiança, essa alegria, a alma em paz, esse refrigério que ele sentia, porque ele sabia que tinha um Deus Todo-Poderoso cuidando dele, protegendo ele, livrando ele das armadilhas desse mundo, do inimigo, que tenta toda hora, a todo custo, pegar você como uma presa fácil e levar você para o caminho da perdição. Então, Davi está dizendo aqui, ele está depositando tudo isso em Deus. E aí, meu amado, veja só, ele diz assim, ó, no 4 ele diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quantas pessoas já foram até designadas por médicos? Então, e você vê a pessoa depois voltar ao normal. Ela se recupera. Deus fez uma obra, fez um milagre. Então ele está dizendo assim, quantas passagens que ele teve aqui em lutas e batalhas, que ele estava à beira da morte. E Deus o protegeu como pastor dele. Deus deu proteção e ele confiou, ele entregou a Deus nas dificuldades, naqueles momentos de deserto, de vale, de seca, que a gente passa de tufão na nossa vida e Deus com a gente. E você depositando a confiança em Deus, ele vai operar na sua vida e você vai sair, vai passar desse deserto, dessa situação, dessa tempestade aí, ó, vitorioso em nome de Jesus. Então ele diz assim, mesmo no vale da sombra da morte. Eu já tive um colega que ele sofreu um acidente e tinha muitos, pareceram muitos coágulos na cabeça dele, coágulo, né? E ali os médicos passaram ele ficou entre a vida e a morte. E aí, essa pessoa aí, quando depois de 6 horas de cirurgia, os médicos chegaram, o chefe da equipe disse assim, agora é só na mão de Deus. E a família ficou apreensiva. Amados, diga você, três dias depois, ele estava já em recuperação, eu fui lá. E eu tive um momento muito rápido com ele. E eu nunca esqueci isso. Ele disse, Gerson, eu vi Deus, eu vi Deus. Amados, veja só, ele estava entre a vida e a morte. Uma equipe trabalhou em cima dele, em cirurgia, durante horas. Ao sair, o médico disse, está na mão de Deus. Por quê? Porque era um caso muito sério, muito grave. E Deus foi lá e operou, como operou na vida de Davi, milhões de pessoas que se recuperaram. Por quê? Confiança em Deus. Deus agiu ali porque muitas pessoas acreditaram em Deus. Então, algo que, mesmo você no vale da sombra da morte, Deus, ele operando, você é restituído. A sua saúde é restituída e você volta a ter uma vida normal. E Davi passou por muitas lutas, muitas dificuldades. E ele diz aqui, mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava comigo. Ele diz aí, e o bordão e o cajado do pastor é para afugentar os animais selvagens. Naquela época tinha muito. Então as ovelhas ela fica protegida com o quê? Com o pastor. E ele tinha lá aquela vara grande, o bordão, para afugentar, bater nos animais, lutar contra os animais selvagens, espantá-los, e também para o cajado para guiar as ovelhas. Então Deus ele quer ser seu pastor, ele quer guiar. Às vezes você tem passa por uma luta, que você tem que aprender um pouco. É um cajadozinho, é algo que você tem que ficar mais cascudo, mais assim experiente para passar pelas lutas. E Deus está trabalhando na sua vida, mas Ele vai dar a vitória. Preparas-me, ele diz aqui, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está dizendo aqui, a partir do versículo o 5 e o 6, ele tá falando aí, está relatando mais ou menos como se acontecia. Então, ele está falando de um momento de alegria aqui, como ele diz, prepara-se uma mesa de vitória. Na presença de Deus, ele prepara-se na presença dos adversários, porque Davi era muito tentado a lutas e passava por muita situação. Então, na presença que queriam destruí-lo. E ele diz, na presença dos meus adversários, que queriam destruir ele. Os adversários, não sei qual é o seu adversário, quem é que está tentando destruir você, quem é que está lhe perseguindo, eu não sei, mas Deus sabe. Então, entregue a ele. Ele vai resolver. Então, na presença dos meus, unge minha cabeça, prepara-me para passar. Porque naquela época prepara-se o rei ungindo a cabeça dele. Então, era ungido por Deus. E Deus o ajudava a governar. Então, veja só, o meu cálice transborda. Quando ele transborda, ele está falando de alegria, de felicidade na presença do Senhor.
Então, meu amado, você que está transbordando aí, você tem que transbordar na vida das pessoas também. Levar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. E você tem que você demonstra, porque isso é uma coisa nada. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, que você, quando você está caminhando com Deus, há esse transbordo, é transbordar na vida das pessoas, é fazer a pessoa conhecer o Evangelho, conhecer o nosso Jesus Cristo, levar para ele a palavra de esperança, aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você conheceu na rua, está precisando, e você fala de Jesus para ela. Fala, e você, isso aí transborda em você quando você está cheio de Deus, você busca a Deus para fazer o bem na vida da pessoa, comissionar ela e fazer ela ir para o arado também, para pregar a mensagem do Senhor, levar. Não precisa ser um pregador, uma pessoa que vai falar para multidões, e se expor, como eu estou nesse vídeo aqui, pregador. Mas aí você fala para outro, você leva a sua família para o reino, de alegria, transbordando-se de alegria dentro de você, como Davi disse aqui, ó, o meu cálice transborda de alegria. Ele está dizendo isso aí, na presença do Senhor. E ele fecha aqui, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então ele está falando o quê? Que Deus é bom, Deus criou você, me criou, Deus criou a humanidade, Deus criou tudo. E ele criou para adorar ele, como adorador dele, como criatura adorador do Criador. Ele vai dar bondade para você. Quando você ora, a oração sua com fé, ela chega lá no céu. E Deus olha a sua oração e ele responde, porque Deus é um Deus de bondade, ele é de misericórdia. Ele olha para aqueles que o temem, que buscam ele. Mas você tem que buscar com o coração quebrantado, com fé, acreditando, confiando na vitória em Cristo Jesus. Tudo o que pedir em meu nome será dado. Jesus disse isso, meu amado. Pega essa mensagem, receba essa frequência aí. Jesus disse isso. Então, você está precisando, necessitado, creia, deposite em Deus e peça a Jesus que Ele vai fazer uma obra na sua vida, como fez na minha. Ele vai trabalhar, ele vai te conduzir como um pastor aqui, ele vai ser seu pastor, ele vai conduzir você pelo caminho, pelas veredas dele, e você vai sentir refrigério na sua alma. Essa falta de paz que você está sentindo aí, isso vai acabar, porque Deus entrando na sua vida vai te dar paz, um coração tranquilo, refrigerado. A sua alma ela vai entrar em refrigério e você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Então, somente crê, receba, entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Jesus está dizendo: eu quero ser o seu pastor, eu quero pastorear você. Receba. Ó, então, ele diz aqui, amado: todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está falando de vida eterna, meu amado. A intimidade de Davi era grande com Deus. Ele estava falando de intimidade, aquele que entrega o caminho ao Senhor, ele vai ter vida eterna. Você que ainda não entregou, entregue o seu caminho. Caminhe com Deus, caminhe com Jesus. Se renda aos pés de Jesus. E você vai ter salvação da sua alma. Você vai ter uma vida tranquila, uma vida abundante. Você vai ter uma vida de prosperidade com o Senhor. Você vai caminhar com Deus, você vai caminhar em caminho seguro. Não vai andar em caminho escuro, não, vai caminho claro. A luz de Deus vai estar sobre você, vai estar iluminando seu caminho. E isso aqui que eu estou lendo para você, a palavra de Deus, tem resposta para você de tudo. Ela é lâmpada para os seus pés, você não vai pisar em falso, não. Crê em Deus, creia na palavra, entregue seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Jesus está te chamando, filho meu, deixa ser o teu pastor, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você que está aí me assistindo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe teus projetos. Se você não entregou o caminho ao Senhor, entregue o caminho ao Senhor. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na vida da sua família. Tudo aquilo que deposite na mão do Senhor, como fez o rei Davi. Que Deus te abençoe. Vamos fechar com uma oração?
Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa passagem maravilhosa, Deus, onde nós aprendemos aqui, através do salmista, do rei Davi, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Ser pastor, Pai, dessa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo, Pai. Toca no coração, faz a obra, Pai querido, Deus amado, Deus de amor. Ó Deus, estenda a sua casa e estenda a sua vida, Pai, para que ela seja uma pessoa transformada em nome de Jesus. E que, ó Deus, transborde na vida de outras pessoas, para que outras pessoas vejam a sua transformação e, através do seu exemplo, ó Deus, siga o Senhor, Pai. Que seja, ó Deus, uma pessoa, Deus, não tímida na fé, mas que fale, ó Deus, do amor do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, um transbordo na vida dessa pessoa. Ó Deus, e ela comissione isso para outras pessoas, meu Deus. Eu te peço, ó Pai, eu te agradeço, meu Deus, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe.